Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou o vosso irmão em Cristo, Gregório Louveira, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Muito bem, amados, diletos irmãos, hoje é o segundo dia da nossa campanha de oração, intitulado Guerra Espiritual. Algumas pessoas chamam de batalha espiritual. Mas, na verdade, eu, presbítero Gregório, estou declarando uma guerra contra os espíritos opressores, contra os espíritos que procuram destruir a nossa felicidade. Então eu convido vocês, meus irmãos, a junto entrarmos em oração, aclamarmos a Deus pela graça, pela sua misericórdia divina, a nos cobrirmos do manto de glória de Deus em nossa vida. Hoje é o segundo elo desta campanha. Eu disse para vocês que eu estaria iniciando essa campanha no Salmo 35. Eu não explanei, não expliquei o Salmo 35 ainda, e provavelmente eu estarei usando esse salmo durante toda a campanha. O salmista diz assim: Ó Senhor Deus, ataca os que me atacam e combate os que me combatem. Pega teu escudo e a tua armadura e vem me ajudar. Pega a tua lança e o teu machado de guerra e luta contra os que me perseguem. Dá-me a certeza de que vai me salvar. Que seja derrotado e humilhado aqueles que me querem matar. Que eles fujam, envergonhados os que fazem plano contra mim. Que seja como a palha soprado pelo vento quando o anjo do Senhor os atacar. Muito bem, amados. Davi, ele pede a Deus que Deus ataca aqueles que o atacam. Ou seja, que Deus entra na guerra com ele. Que Deus venha pelejar a favor dele. Que Deus venha combater os seus adversários. Ele pede para Deus que ele pegue seu escudo e a sua armadura e que entre nessa batalha para ajudar ele. Ele convida Deus a lançar mão da sua lança e do seu machado de guerra e venha lutar contra os seus inimigos, aqueles que perseguem ele. Ele diz para Deus: dá-me a certeza de que o Senhor vai me salvar. E que esses meus inimigos sejam derrotados e humilhados. Aqueles que querem me matar, que eles fujam envergonhados e que os planos que eles fizeram contra mim, que eles sejam desfeitos e que eles sejam como uma palha, soprado pelo vento, quando o anjo do Senhor o atacar. Que esses inimigos invisíveis que Davi estava enfrentando viesse cair por terra. Davi, ele confiava tanto em Deus, ele confiava tanto que Deus iria conceder a ele uma vitória, que ele clama pela misericórdia de Deus, que ele pede que Deus entre em batalha a favor dele. Amados, todos nós temos enfrentado batalhas espirituais, temos enfrentado uma guerra dentro do mundo espiritual. Você acredite ou não, mas você está inserido nesta batalha. A Bíblia fala sobre uma guerra espiritual. A Bíblia mostra que
existe uma batalha, uma guerra espiritual entre os servos de Deus e os servos do diabo. Acredite ou não, meu irmão, minha irmã, todo crente está envolvido na batalha espiritual. Todo crente está envolvido em uma guerra espiritual. Todos nós que somos crentes devemos resistir ao adversário. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que não precisamos ter medo dele. Não precisamos ter medo do nosso adversário. Ainda que ele ruja como um leão, ainda que ele se apresente como um dragão, ainda que ele se apresente como um adversário. Adversário é aquele que arma emboscada. Ainda que ele pareça ser grande, você não deve ter medo dele, porque Deus é mais forte do que todos os nossos inimigos. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra seres humanos. A verdadeira batalha é contra forças espirituais malignas. Forças espirituais malignas que têm autoridade sobre o nosso mundo, mas que agem em um mundo paralelo. Existe uma dimensão, amados, que é habitado por espíritos opressores. Existe uma dimensão que procura de toda maneira destruir a obra de Deus. E essa dimensão é dominada pelo diabo. O diabo, ele quer destruir a humanidade. Ele não desiste, meu irmão, quando uma pessoa se arrepende, se converte. Quando uma pessoa se torna crente, esse inimigo não desiste. Por isso, nós precisamos estar pronto para enfrentar esse inimigo, para entrar na batalha, para lutar contra ele. O apóstolo Paulo diz assim: finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que poderdes permanecer firme contra a cilada do diabo. Pois não é contra a carne, não é contra o sangue que temos que lutar, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes do mundo destas trevas, contra as hostes espiritual da iniquidade que age nas regiões celestiais. Então existe uma dimensão invisível que está acima de nós, que é habitado por príncipe das trevas, por hostes espiritual da maldade, que é habitado por espírito da iniquidade, mas que está agindo dentro das regiões celestes. Lembra-vos que Daniel, ele fez uma campanha de 21 dias, orando e buscando a Deus. Deus manda um anjo trazer a resposta da oração de Daniel. E Satanás, o grande opositor de Deus, o arqui-inimigo de Deus, ele se coloca diante do anjo que estava trazendo a mensagem para Daniel e impede esse anjo de chegar até a presença de Daniel. Até que Deus envie o arcanjo Miguel para repreender a Satanás. Se Daniel tivesse parado de orar, talvez o anjo nem chegasse até ele. Por isso, meu irmão, minha irmã, nós precisamos orar. Por isso que Pedro diz assim: sede sóbrio, vigiai. O vosso adversário,
Pedro, ele qualifica o diabo como sendo o nosso adversário. Ele diz: o vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão, procurando a quem possa tragar, a qual resisti firmes na fé, sabendo que o mesmo sofrimento estão se cumprindo entre os vossos irmãos no mundo. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8 e 9. Então, amados, o que é uma guerra espiritual? O que é uma batalha espiritual? A guerra espiritual é a nossa luta contra todo o que nos afasta de Deus. A nossa batalha, ela é travado contra 3 grandes inimigos. Eu gosto muito de falar, amado, que nós travamos uma batalha na 3ª dimensão. Por que 3ª dimensão, presbítero Gregório? Porque vamos primeiro ver se existe o Deus Pai, existe o Deus Espírito Santo, existe o Deus Filho. Então ali nós vemos a Trindade. A Bíblia diz que 3 coisas operam neste mundo: a água, o fogo e o Espírito. A Bíblia diz também que existe vida, morte e ressurreição. Nós vemos a atuação da Trindade em tudo, amados. Então nós enfrentamos o mundo físico, o mundo espiritual e o mundo intelectual. Nós temos alma, espírito e corpo, ou seja, nós somos espírito que habitamos em uma alma que necessita de um corpo para se locomover. Então, aí existe 3 dimensões. Então, o inimigo ele nos ataca em 3 frentes. 3 frentes. Nós temos travado uma batalha contra 3 grandes inimigos. O primeiro inimigo é o diabo. E ele governa as forças espirituais em rebelião contra Deus. Isso está no livro de João, capítulo 10, verso 10, onde ele é chamado de ladrão. Aquele que veio para roubar, matar e destruir. Meu irmão, minha irmã, o inimigo ele quer matar você literalmente. Ele quer roubar a sua fé, destruir a sua felicidade. Então nós enfrentamos o diabo, que ele é o oponente de Deus. Também enfrentamos o mundo. O mundo ele está amaldiçoado por causa do pecado de Adão. É dominado pelo diabo e tem muitas tentações. E também enfrentamos a nossa velha natureza. Ainda que você se converta, amados, ainda que você é um crente em Jesus, você vai sempre enfrentar sua velha natureza. Enquanto você estiver aqui na terra, a sua velha natureza tem a tendência para te levar a pecar. Se você é uma pessoa que vivia no mundo das drogas, sempre vai ter alguém para oferecer droga para você. Se você era um adúltero, sempre vai aparecer uma mulher para se oferecer a você. Se você era um efeminado, sempre vai aparecer alguém fazendo proposta indecente para você, para te levar novamente para o homossexualismo. Se você era lésbica, sempre aparecerá alguém se insinuando para você para te levar de volta a praticar o lesbianismo. Isso chama a nossa velha natureza. E nós precisamos lutar contra essas velhas naturezas, contra esses desejos que o apóstolo Paulo chama de desejos da carne. Ele diz que a carne, ele luta contra o espírito. E o espírito luta contra a carne. O espírito almeja fazer a vontade de Deus, que está no livro de Gálatas, capítulo 5, verso 16 até 17.
O apóstolo Paulo diz que o espírito almeja ter a comunhão com Deus, mas a carne ele deseja o pecado. Ele volta-se contra Deus. Ele almeja satisfazer os desejos carnais. E os desejos carnais são invejas, porfias, emulações, são fornicações, são o adultério, a idolatria, feitiçaria. Tudo isso são atos da carne. Então, nós enfrentamos tudo isso no mundo, e o mundo, ele é um mundo espiritual. A Bíblia mostra que o mundo espiritual é uma parte bem real. É uma parte real, onde é habitado por espíritos, tanto bons quanto malignos. E dentro deste mundo existe uma batalha. E essa batalha, quem está ali em jogo é o preço da nossa alma. Então o mundo espiritual é bem real. E desse mundo existe uma batalha. As coisas que acontecem no mundo espiritual, ele pode afetar nossa vida. Porque todos nós temos um espírito. E o mundo espiritual é a esfera de ação dos anjos e também dos demônios, tanto dos anjos bons quanto dos anjos malignos. E nessa esfera deste mundo espiritual, existe constante batalha. O anjo do Senhor, ele acampa em volta daqueles que temem o Deus e livra do todo o mal. Mas ao redor dessas pessoas está o demônio, está o diabo. Ele rangendo como um leão, buscando uma brecha para entrar e tragar a sua vida. Nosso mundo tem 3 áreas principais: o mundo físico, o mundo da mente e o mundo espiritual. O mundo físico, ele age no nosso corpo. É com o corpo que nós entramos em contato com o mundo físico. O mundo da mente, ele age na nossa alma. É com a alma que entramos no mundo mental. O mundo espiritual, ele age no nosso espírito. Com o espírito que entramos no mundo espiritual. Por isso que eu digo, amado, que nós travamos uma batalha na 3ª dimensão. Sabendo ou não, todos nós participamos desses 3 dimensões. 3 dimensões deste mundo, porque nós temos corpo, alma e espírito. Então, com o espírito, eu entro em contato com o mundo espiritual. Com a alma, eu entro em contato com o mundo intelectual. Com o corpo, eu entro em contato com o mundo físico. O mundo espiritual, Deus, ele se transformou em um homem para salvar a humanidade. A Bíblia diz que Deus é espírito e que os verdadeiros adoradores têm que acreditar que Deus, ele sacrificou tudo por nós e nós devemos adorar ele em espírito e verdade. João 4, verso 24. Toda a vida vem do Espírito de Deus. Ele dá um espírito a cada pessoa. E quando o espírito vai embora, então nós morremos. E quando ficamos separados de Deus, por causa do pecado, o nosso espírito sofre. Porque ele precisa de Deus. Então nós temos que estar unido ao Espírito de Deus. E o Espírito de Deus, a Bíblia diz que ele dá testemunho ao nosso espírito, que nós somos filhos de Deus. Quando nós arrependemos do nosso pecado adâmico e cremos em Jesus, o Espírito Santo passa a morar dentro de nós, nos transformando em templo e morada desse Espírito.
o Espírito se une ao nosso espírito. Assim, através do mundo espiritual que entramos em união com Deus, com todos os outros crentes do mundo que partilham o mesmo Espírito. Então, se eu sou da Assembleia de Deus, eu vou estar unido com o meu espírito aos irmãos da congregação cristã, aos irmãos da igreja presbiteriana, da adventista. O meu espírito está unido a todos eles. Então, outro elemento do mundo espiritual, além de Deus e dos homens, existem outras pessoas que agem no mundo espiritual. Os anjos e também os demônios. Os anjos são espírito criado por Deus para seu louvor. E os anjos são criados para nos ajudar, segundo a sua ordem. Livro de Hebreus, capítulo 1, 14, diz que os anjos são seres espirituais a serviço daqueles que irão herdar a vida eterna. Agora, dentro dessa dimensão que eu estou falando, existe também o diabo, que é um anjo que se rebelou contra Deus. E esse anjo, ele se rebelou, e junto com ele levou vários outros anjos, que nós chamamos de demônios. Então, o diabo já sabe que ele foi derrotado. Ele foi expulso dos céus, houve uma batalha nos céus. Ele foi expulso dos céus, ele foi derrotado por Deus. Mas mesmo ele sendo derrotado, ele tenta fazer o máximo de estrago antes que chegue o dia do seu castigo final. No livro de Apocalipse, capítulo 12, verso 12, diz que Satanás já está julgado e condenado. Agora, no mundo espiritual, os anjos e os demônios estão em luta. Os demônios tentam influenciar nosso espírito para nos rebelarmos contra Deus e assim ele nos destruir. E ele, ao nos influenciar, ele faz nos sofrer. Mas os anjos de luz, ele procura nos ajudar. Ele nos defende. Todos nós temos uma escolha, amado. Nós podemos escolher ficar ao lado de Deus ou podemos ficar ao lado do diabo. Agora, precisamos decidir qual será o lado que iremos ficar. Porque se nós ficamos ao lado de Deus, iremos lutar contra a influência maligna. Mas se nós submetermos ao espírito maligno, então nós iremos ser adversário de Deus. Então precisamos nos submeter ao Espírito de Deus. A essa luta nós chamamos de guerra espiritual. A Bíblia diz assim: pelo que alegrai-vos os céus e vós que nele habitais. Mas ai da terra e do mar, porque o diabo desceu a vós com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. É isso que está em Apocalipse 12, verso 12. Também está escrito no livro de Tiago: sujeitai-vos, pois, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Você tem resistido a essa tentação, meu irmão? Você tem usado sua fé para resistir ao diabo? Então, o mundo espiritual, ele afeta a nossa vida. E como ele afeta a nossa vida? O mundo espiritual tem muita influência em nossa vida. Podemos não reparar, mas aquilo que acontece no mundo espiritual, ele afeta tudo. Primeiramente, a decisão de crer em Jesus. É um ato no mundo espiritual. Nosso espírito,
ele é restaurado a ter comunhão com Deus quando nós cremos no sacrifício de Jesus. Então, nosso espírito é restaurado a ter essa comunhão através do poder do seu Espírito, que Deus nos garante, que nós um dia teremos a ressurreição e teremos a vida eterna. Quando o nosso espírito é transformado por Jesus, isso transforma toda a nossa vida. O Espírito Santo começa a mudar nosso pensamento. O Espírito Santo começa a nos mudar o desejo e as ações da nossa vida. Ele nos fortalece na luta contra a nossa própria natureza pecaminosa. Começa tudo isso através do Espírito. O trabalho que acontece em nosso espírito é a influência de tudo. O mundo espiritual, amados, também nos pode afetar de uma maneira negativa. Precisamos tomar cuidado para não nos submetermos à influência maligna. O apóstolo Pedro, ele escreve no 1 Pedro, capítulo 5, verso 8 a 9, que existe algum problema sério, sem explicação física, nem sem explicação mental. Ele começa por permitirmos, muitas vezes, a influência errada em nossa vida. E para evitar essa influência, devemos rejeitar todo o pecado e procurar sempre efetuar a vontade de Deus em nossa vida. Então preste atenção, meu irmão. Preste atenção, minha irmã. O mundo espiritual, ele é real. Ele age numa terceira dimensão. Assim como a Bíblia diz que existe primeiro, segundo e terceiro céus, o mundo espiritual também existe uma terceira dimensão. O mundo espiritual é um lado importante de nossa vida, mas não devemos desprezar o outro lado, que estamos vivendo uma vida física. E dentro desta vida física, nós precisamos aceitar a Jesus, precisamos nos converter. É importante, precisamos encontrar equilíbrio para não ficarmos, muitas vezes, enlaçados pelo mal. Não podemos esquecer o lado físico e também o espiritual, nem o mental. O físico está interligado ao espírito, então nós não podemos desistir, amados. Precisamos progredir, precisamos avançar, precisamos viver uma vida real, uma vida onde o anjo do Senhor nos leva a ter a comunhão com o Eterno, onde nós possamos vencer a tendência do mal. Eu convido você, meu irmão, minha irmã, a orar comigo, a entrar na dimensão do Espírito de Deus, a fazer essa oração de guerra contra as forças malignas, a destronar dentro desta batalha espiritual o inimigo que nós enfrentamos, o inimigo que tem se levantado contra a nossa vida. Vamos junto, amados, entrar nessa batalha, nessa guerra espiritual. Hoje é o segundo dia. Deus soberano Pai, em o nome do Senhor Jesus, Pai, eu venho reivindicar Tua graça, o Teu fogo de poder, o fogo do Espírito Santo, para destruir e queimar todo o mal lançado sobre minha vida, toda a maldição lançada contra mim. Eu me cubro, Senhor, pelo sangue de Jesus.
Como o próprio Davi disse, entra na batalha e batalhe por mim. Então eu uso minha fé e atiro de volta todas as flechas malignas enviadas contra mim, contra minha casa, em nome de Jesus. Agora, meu Deus, eu libero o fogo do Senhor. E também eu uso o sangue de Jesus para destruir o poder de todo encantamento, todo espírito lançado sobre a nossa vida, espírito de morte, de destruição. Eu quebro todo encantamento, toda obra de feitiçaria lançados sobre a nossa vida, doenças encomendadas, dor e correntes, muitas vezes de oração, incenso e vela acesa. Eu cancelo todas as maldições enviadas sobre a nossa vida. Eu uso minha fé, Pai. Eu cubro a minha família pela força do Teu Espírito, quebrando toda a força do mal. Eu uso minha fé, Pai, em nome de Jesus. Eu corto e queimo todo mal, toda obra de bruxaria. Eu coloco esse mal, todas as forças malignas, bem distante de cada um de nós. Eu uso o seu poder para selar esse mal debaixo dos nossos pés. Porque a tua palavra diz que o Senhor coloca debaixo dos nossos pés toda escorpião, toda serpente. Então agora eu uso o poder do Espírito Santo para destruir o mal. Eu uso a minha fé contra toda a fortaleza do inimigo. E ninguém poderá vencer-me, porque o Senhor batalha a minha batalha. Que a sua obra seja feita. Que toda a fortaleza do inimigo seja destruída agora. Eu declaro que toda maldição lançada na encruzilhada, na cachoeira, na mata, obra de feitiçaria, magia negra, todo encantamento, conhecido ou desconhecido, que foi lançado sobre a nossa vida, serão destruídos agora. Eu declaro que as maldição, feitiçaria, feita muitas vezes com sacrifício de animal, com despacho na encruzilhada, sobre o meu destino, morra agora. Eu declaro, Deus, que toda aliança maligna, feita muitas vezes por meu familiar, que afetou o meu progresso, seja destruída agora. Eu oro, Deus, em nome de Jesus. Desculpe, irmãos. Declaro agora que toda feitiçaria, toda aliança feita agora na minha vida conjugal seja cessado agora. Que o meu casamento é uma bênção. Que todos os olhos gordos, que todos os olhos que monitoram a minha vida e a vida desse meu irmão seja agora vendado e que nunca mais veja, nunca mais enxergue aquilo que o Senhor tem feito em nossa vida. Que a nossa vida que seja abençoado, que venhamos testemunhar que o teu amor nos revestiu, que nós sejamos alvos desta unção, que esta unção nos torne maior, que possamos agora ser vencedores. Aquilo que nossos antepassados fizeram de aliança com o mal seja destruído agora.
que toda atividade espiritual das trevas contra a nossa vida seja destruído em o nome de Jesus. Que o poder que libertou todos os nossos antepassados, Jacó, Davi, Salomão, até mesmo Abraão, que esse poder venha sobre a nossa vida e nos livre, trazendo glória e mais glória sobre a nossa vida. Que o poder que nos fará alcançar uma vitória e felicidade venha do Senhor. Libere, Senhor, sobre nós esse poder. Senhor, que nossa vida seja um exemplo, que nossa vida não seja infrutífera e que nós possamos agora esmagar toda a força maligna, como se nós estivéssemos esmagando a serpente e escorpião. Que nunca mais ele viva, que ele seja destruído, para que nós venhamos testemunhar a alegria da luz do Senhor. Senhor, eu te agradeço por ter nos reservado um futuro glorioso, que a nossa vida, que os nossos familiares recebam agora a sua graça. Eu oro por esse pedido de oração. O meu irmão que pediu que eu orasse, repreendesse o espírito que está atuando em sua vida, que tem levado ele ao homossexualismo. Que esse espírito seja repreendido, a irmã que pediu que eu orasse, ao repreender seu espírito do libianismo que tem atuado em sua vida. Que esse espírito seja repreendido. Que todo espírito que tenha operado no escuro contra a nossa vida, a nossa família, morra agora em nome de Jesus. Eu paraliso todo o esforço da maldade direcionado contra a nossa vida. E o nosso destino agora em Jesus venha prevalecer e vencer. Que cada poder da noite que manipula o destino das pessoas através do sonho seja destruído, destronado agora. Em o nome do Senhor Jesus, eu te glorifico e te louvo e te agradeço, meu Deus, pela tua misericórdia. Eu digo amém e amém.